Está ultramudo, é isso mesmo? Eu ainda não acionei o meu microfone. Uhum. Quer falar boa tarde? Boa tarde a todos. Estamos esperando um pouquinho, o pessoal está entrando ainda, tem bastante gente entrando. Desejamos uma boa tarde a todos. Já vamos iniciar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ensino híbrido, mas é o professor Jefferson que vai iniciar, tá? Vou passar a palavra para o Jefferson. Abraço a todos. Então, uma boa tarde, pessoal. Eu creio que agora já temos aí 31 participantes na sala. Eu acho que já dá para a gente começar aqui a nossa conversa, né? Então, começar a compartilhar o slide aqui. O texto que a gente havia combinado para fazer a leitura, para a gente discutir e conversar hoje aqui, ele tem esse título aqui, que é o texto do José Morin, né? Que é o Metodologias Ativas e Modelos Híbridos na Educação. Mas, antes de começar, aqui queria umas breves, uns lembretes aqui. Os comentários sobre o texto, assim como no encontro passado, vamos tentar organizar para o final da fala. Ivete e eu tentaremos ser o mais breve possível para que a gente consiga ter mais participações do que tivemos ainda no nosso último encontro. No nosso último encontro, a gente teve uma participação maciça do pessoal de Juína e hoje, para democratizar mais, seria interessante se a gente ouvisse mais pessoas dos outros municípios, né? A gente também quer ouvir Colniza, Brasnorte, Cotriguaçu, Juruena, enfim, todos os municípios aí que compõem o polo do Cefap de Juína. Então, pessoal desses outros municípios, vamos participar. Quando tive acesso ao material, ele já. Esse material, como eu já disse, é o mesmo que está disposto lá na plataforma Aprendizagem Conectada. E os textos, eles já. Havia textos que já estavam presentes, outros que os Cefapros foram inserindo como metodologia de estudo para o curso, né? É fato que, enquanto leitor, não concordo 100% com o que vem aparecendo nos textos. E aqui me reservei o direito de ter uma leitura crítica para conseguir também discordar de partes do texto. Mas tudo bem, é o que todos deveriam fazer mesmo. Mas também fiquem à vontade para discordar de mim lá naquela partezinha do finalzinho lá. Então, vamos começar então, né? A gente já o texto do José Morin, que vai falar sobre metodologias ativas. Tá. Num mundo em profunda transformação, a educação ela precisa ser mais flexível, híbrida, digital, ativa, diversificada. Com base nisso, o texto vai nos apontando que, por conta que
Atualmente, temos um estudante diverso e que aprende de diversas formas, por isso também seria necessário termos um planejamento que também fosse diversificado, né? Um planejamento que fosse personificado, né? Pensando na individualidade, né? O José Morin, nesse texto, ele também faz críticas à educação à distância, tal como temos na atualidade, né? A chamada educação à distância, ele fala, né, é preciso sair dos modelos conteudistas e incorporar todas as possibilidades que as tecnologias digitais trazem, né? A flexibilidade, o compartilhamento, ver-nos e ouvir-nos com facilidade, o desenvolvimento de projetos em grupo e individualmente, a visualização de percursos de cada um, a possibilidade também de criar itinerários mais personalizados. Né? Isso ele vai apontando enquanto críticas à educação à distância que temos na atualidade. A maior parte dessas instituições que oferecem EAD, né, seja elas presenciais, blended, online, ela está preocupada em fazer mudanças, mas ainda predomina nas plataformas, né, o design fechado, de sequência de roteiros iguais para todos, né, de ênfase mais para o conteúdo que se tem a expor, a ensinar, do que nas competências em si. Mas precisamos de novas dimensões para uma educação formal, né? O modelo blended ou semipresencial misturado, em que nos reunimos de várias formas, a física, a digital, em grupos, em momentos diferentes, de acordo com a necessidade, com muita flexibilidade, sem termos ali horários rígidos e sem termos aquele planejamento fechado, engessado, né? É o que vai apontando o Morin. Com as metodologias ativas, aprendemos melhor através de práticas, de atividades, de jogos, de projetos relevantes, do que da forma convencional, combinando colaboração, aprendendo juntos, e também a personalização, que é incentivar e gerenciar os percursos individuais. E, por último, o modelo online, né, com uma mistura de colaboração e personalização em tempo real e através de multiplataformas, né, digitais, móveis, cada aluno vai desenvolver ali o percurso que fosse mais individual e também participando de determinados momentos de atividade em grupo. Por que ativa, né? Por que utilizarmos a metodologia ativa? Por que a gente aponta tanta ênfase nessa palavrinha, né? Ela precisa sempre estar associada também à aprendizagem reflexiva, para tornar visíveis os processos, os conhecimentos, as competências de que estamos aprendendo com cada uma dessas atividades que a gente propõe ser ativas, né? Aí que o bom professor, orientador, o mentor, ele é decisivo. E a tecnologia digital também, porque visibiliza todo o processo de aprendizagem de cada estudante para promover a aprendizagem de todos os estudantes. A aprendizagem mais intencional, formal, escolar, hoje ela se constrói num processo complexo que vai envolver ali 3 movimentos ativos híbridos, e a gente pode apontar os 3 principais ali, né? Eles são a primeira, que é a construção individual, em que cada aluno vai percorrer o seu caminho, ao menos parcialmente, né? Há uma construção do conhecimento individual. Há também a construção desse conhecimento no grupo, né? Entre os pares, né? Em que ele amplia a sua aprendizagem por diferentes formas de envolvimento, aprendendo na interação e compartilhando saberes, atividades, produções com seus pares em níveis diferentes e com a supervisão docente. E a terceira maneira, ela talvez a mais conhecida de todas, a tutorial, em que ele aprende com a orientação de pessoas mais experientes em diferentes campos e diferentes atividades. Ele vai aprender ali
com esse alguém mais experiente, geralmente o professor, tutor, né? Mas essa aprendizagem, ela tem uma dependência muito grande do quanto eu, aluno, estou disposto a aprender, né? Ela vai depender ali de cada um. E o papel do professor nesse sentido, qual que é? O papel principal do especialista, do docente, é o de orientador, de tutor de estudante individualmente e das atividades em grupos em que os alunos têm que ser sempre protagonistas. Modelos pedagógicos inovadores, né? Os modelos educacionais, sejam presenciais e online, ou os dois, mais inovadores, eles apresentam algumas características importantes com ênfase diferentes. Vamos ver um pouquinho dessas características, né? Geralmente, esses ambientes eles são acolhedores. O conjunto do ecossistema do ensino-aprendizagem ele é acolhedor. O ambiente para a aprendizagem ele é acolhedor. Quem entra nesses ambientes físicos ou virtuais, né, encontra gestores, docentes competentes e abertos para ajudar a aprender. Encontra estudantes engajados em atividades desafiadoras que estimulam a participar, a evoluir, né? Os currículos, eles são mais integrados, interligados, eles são interdisciplinares ou mesmo transdisciplinares, eles vão integrar áreas do conhecimento de várias formas, sem aquela coisa de cada disciplina ficar na sua casinha, né? Há ali uma visão holística, né? Uma visão humanista, sustentável, de competências amplas, com foco na ampliação criativa desses conhecimentos em várias situações ou em vários contextos. Os currículos, eles vão combinar 3 processos de forma equilibrada. A aprendizagem ativa personalizada, a aprendizagem entre os pares e a aprendizagem mediada. São essas 3 as características do que chamamos de currículo inovador, né? A aprendizagem ativa personalizada, cada um vai poder desenvolver uma trilha de aprendizagem que fosse adaptada ao seu ritmo, situação, expectativa e estilo também vão compor esse currículo, escolhendo, né, os módulos, as atividades, sempre com orientação dos professores. A aprendizagem entre os pares, né, quando aprendo no grupo, né, essa é uma outra característica, né, e várias das metodologias apontam para essa composição da aprendizagem na interação, como a gente já havia conversado antes. E também a outra característica é a aprendizagem mediada, ou seja, aquela que é mediada por pessoas mais experientes, por professores, por orientadores, por mentores, né? Outro diferencial é a importância do contato com o entorno, né? Com o mundo. Não só para conhecer o mundo, para saber o que está acontecendo para além da escola, né? Mas para contribuir com as soluções reais, com o contato com a vida, com a cidade, com o mundo, com as outras áreas com outros profissionais, né? Nessa troca rica que acontece ali no entorno da escola. É a aprendizagem serviço, em que os alunos eles vão aprender no contato com a comunidade. Isso é um pouco da teoria do Morin. Os processos de avaliação da aprendizagem, e a gente já está nos últimos itens, eles também são mais amplos. Eles explicitam as relações entre habilidades cognitivas e competências socioemocionais. Os alunos eles precisam mostrar na prática o que aprenderam, com produções criativas, socialmente relevantes, que mostrem a evolução do percurso realizado. Mais ou menos assim é o que se espera desse processo de avaliação quando se trabalha com metodologia ativa, né? Que haja ali um produto final que demonstre a evolução do estudante. É importante conhecer o aluno, onde está, suas expectativas, onde se encontra e também suas dificuldades concretas. Perguntar mais aos alunos,
pedir que contem sua história, que gravem um vídeo com suas expectativas, acolhê-los, incentivá-los. As tecnologias hoje em dia facilitam essa visualização, esse acompanhamento, essa interação entre cada um dos estudantes, mas também depende muito da atitude do docente de estar aberto a ouvir as particularidades dos estudantes. O Mohan, mas lá no último item do artigo, ele fala sobre alguns problemas que a EAD enfrenta no Brasil, né? Aí ele aponta alguns problemas, eu separei aqui alguns, é lógico que ele vai apontar muito mais, né? Mas vamos aqui às que eu separei. Muitas instituições banalizam a EAD, pensam que é fácil, que é barata, com recursos mínimos, que qualquer um pode trabalhar nela ou ser aluno dela. Pensam que a EAD é muito fácil, é só fazer a matrícula e pegar o certificado. Muitos cursos, eles são previsíveis, né, com informação simplificada, com conteúdo raso, poucas atividades estimulantes, em ambientes virtuais pobres e banais. É um problema apontado pelo Mohan quando se tem a EAD. Focam mais em conteúdos mínimos do que metodologias ativas como desafios, né, como jogos, como projetos. Alguns materiais eles realmente são inferiores aos que são exigidos em cursos presenciais. Outro problema, contratam profissionais com pouca experiência, mal remunerados, principalmente os tutores sobrecarregados de atividades e de alunos. As práticas laboratoriais e de campus muitas vezes são quase inexistentes, né? Então, a má remuneração, a falta de experiência, as plataformas pobres, o conteúdo mínimo, são problemas a serem vencidos na educação à distância, né? Muitos professores e alunos encontram dificuldades maiores em adaptar-se à EAD do que imaginavam. E realmente não é fácil. Eu já fui aluno EAD durante um tempo e uma coisa é a ideia que a gente tem da educação à distância estando de fora. Outra coisa é quando a gente começa a cursar. A gente tem essa ideia de que é fácil, que não é preciso estudar tanto, mas quando a gente começa, a gente tem outra ideia da educação de jovens, da educação à distância. Muitos docentes e tutores não se sentem confortáveis nos ambientes virtuais, não têm a disciplina necessária para gerenciar fóruns, prazos, atividades, a falta de contato físico, né? A falta daquele professor que vai estar ali à frente e que vai explicar o conteúdo, a falta disso perturba, né, alunos e professores que têm esse contato com o EAD. Talvez esse nosso curso seja um exemplo disso, frente às dificuldades que estamos encontrando, né? Tanto com relação à conexão, como também à adaptação que nós, professores, sofremos nesse percurso de ter que fazer uma formação online, né? À distância, né? Com tudo isso, o que eu posso dizer esses desafios e essa problemática apontada pelo Mohan no artigo. É fácil? De forma alguma. É dificílimo essa coisa a distância, né? Porque é necessário ali muita disciplina, muita curiosidade para conseguir se dar bem, né? O mesmo vai acontecer com parte dos alunos, né? Eles pouco autônomos, com deficiências na formação básica, para muitos falta disciplina, falta gestão do tempo, se perdem nos prazos, na capacidade de entender e de acompanhar cada uma das etapas previstas, né? São problemas que vão aparecendo. Esse foi o artigo do Mohan. Eu separei aqui algumas
alguns apontamentos, algumas discussões. A gente tem esse período ali de 1 hora para conversar sobre o texto. A outra coisa que a gente havia separado para conversar no dia de hoje teve um vídeo ali que ele tem esse título aqui, que é 5 passos para aplicar metodologias ativas, ensino híbrido ou blended learning, né? Que são ali esses 5 passos aqui, ó. Que a professora, assim, com uma linguagem muito simples, ela vai falando e dando algumas dicas para a gente aplicar esse tipo de metodologia, né? Ela vai falando de metodologia ativa no início e vai se aprofundando no que devemos fazer para aplicar esse tipo de método. O primeiro deles é definir os objetivos de aprendizagem, né? Eu defino o que quero ensinar, o que quero que o meu aluno saiba ao final de um determinado período de tempo. A segunda coisa a se fazer é definir qual que é a parte do conteúdo que vai ser presencial e qual a parte do conteúdo que vai ser à distância. O meu terceiro passo, e ela tem um vídeo ali de quase 10 minutos, né? E ela falando, ela demora muito mais tempo que eu. O terceiro passo é a escolha da ferramenta. Qual que vai ser a ferramenta tecnológica ou à distância que utilizarei? Vai ser o quê? Vai ser o WhatsApp, vai ser Facebook, vai ser outro tipo de plataforma, vai ser que outro tipo de ferramenta que utilizarei? A quarta etapa ali é a elaboração das atividades. Depois de ter feito toda a parte de cumprir com o que planejei, elaborar as atividades. E a quinta e última etapa é a socialização de tudo isso que planejei anteriormente, com a verificação da aprendizagem. Bom, esses são os dois textos ali, o vídeo e o artigo do Mohan. Agora a gente passa a palavra ali para Ivete e a gente discute, conversa mais, discorda ou concorda mais ali no finalzinho, tá, pessoal? Eu agradeço, meu obrigado. Até daqui a pouco. Só um minutinho. Compartilhando. Só um minuto. Isso. Então, eu vou trabalhar com o texto Aprender e Ensinar com Foco na Educação Híbrida, da Lilian Bassit e José Mohan, e aquele outro vídeo que nós pedimos para que vocês vissem, que também é da Lilian Bassit. Na verdade, esse texto ele é bem pequenininho, né? São 3 páginas. E no vídeo, ela faz no vídeo ela faz todo um resumo de um livro dela, né? E aquilo que está nesse texto, ela também fala no vídeo, né? Então, vamos lá. Eu vou iniciar uma charge que, com certeza, todos já conhecem, né? Ela já é muito usual no nosso meio, mas que eu acho muito interessante para esse tema. Então, veja bem. Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame. Escalar aquela árvore. Poxa vida, né? Como que vai escalar aquela árvore? A foca, o peixinho, né? Enfim, será que é uma seleção realmente justa? Quando eu olhei para essa charge ontem, eu vi naquele peixinho os nossos alunos deficientes, não é? Os nossos alunos
cadeirantes. Eu lembrei deles, nesse peixinho ali, lá dentro desse aquário, tadinho. Vamos lá. Observando essa charge, nos leva a algumas conclusões. Veja só, os estudantes aprendem em ritmos diferentes. Então, os nossos estudantes não aprendem em ritmos iguais. Então, como que eu vou avaliar a todos da mesma forma, né? As aulas centradas na transmissão de conhecimento não favorecem todos os alunos. Então, se eu tenho alunos que aprendem de forma diferente, eu preciso criar formas diferentes metodologias também para ensinar. Ambientes de aprendizagem são desenhados para uma média. Então, a Lilian Bacide fala muito no vídeo, até sobre a experiência de vida dela, né? E nós podemos, acredito que eu, que já faz um tempo que estou na profissão, com certeza já fiz isso também, né? Pensar a minha aula para os alunos que estão na média e trabalhar aquela aula para todos da mesma maneira. Então, eu estou pensando no aluno na média, quando eu faço isso. A integração cada vez maior entre sala de aula e ambientes virtuais pode, ressaltando a palavra pode, auxiliar na abertura da escola para o mundo e trazer o mundo para dentro da escola. Então, eu fiz questão de ressaltar a palavra pode, né? Porque eu sempre gosto de lembrar que nós temos escolas que não têm essa condição, né? Então, quando nós temos essa condição, precisamos aproveitar dela. Mas, ir lá naquela escola que eu não tenho como acessar a internet para trazer esse mundo virtual para dentro da escola, né? Como que eu vou trazer a escola para dentro da escola? Existem outras formas de trazer o mundo lá de fora para dentro da escola, que não é apenas através do mundo virtual. O ensino híbrido, ensino híbrido que tanto estamos falando nos últimos anos, ele significa o quê? Significa misturado, mesclado, blended. Então, blended, o significado é justamente isso, misturado, mesclado. Então, a educação sempre foi misturada, híbrida. Então, não é de hoje que a educação é misturada, né? Porém, hoje nós estamos trazendo esse híbrido mais relacionado às tecnologias. E não só às tecnologias, mas observando com outros olhos metodologias ativas que já fazíamos, mas que de repente não tínhamos o mesmo olhar que temos hoje, de como aproveitar-se dessa metodologia, né, para mesclar as nossas aulas. Aprendemos porque como que o meu aluno aprende? Isso que vem em primeiro lugar, não é? Aprendemos com o professor, aprendemos sozinhos, com colegas, com o desconhecido, aprendemos intencionalmente ou não. Falar em educação híbrida significa partir do pressuposto de que não há uma única forma de aprender e, por consequência, não há uma única forma de ensinar. Então, eu penso que um dos pontos principais que muda na nossa visão hoje é essa questão, o entender como se aprende. E por isso, como eu trabalho colaborativo pode estar aliado ao uso das tecnologias. Pode, de novo ressaltando, o trabalho colaborativo pode estar aliado ao uso das tecnologias digitais e propiciar momentos de aprendizagem e troca que ultrapassam as barreiras da sala de aula. Então,
muitas vezes a gente fala que a tecnologia, que o trabalho no computador pode tornar o aluno muito individualista, que não há mais troca. Na verdade, não, né? Não sei se vocês estão... quem assistiu o vídeo lá da Lilian, o exemplo que foi passado do professor, como ele não tinha computador para todos, eles trabalharam em grupos. E houve esse trabalho colaborativo. Né? Nós sabemos que as nossas escolas hoje, pelo menos é a realidade de Juína, nós temos poucos computadores, não temos mais aquele laboratório com 25, 30 computadores, né? Precisamos, não tem outro jeito, de trabalhar de maneira colaborativa, né? E também não custa, a partir dessa nova visão de trabalho, que nós passemos a, não sei se tem algum gestor no grupo, mas, enfim, a cobrar dos nossos gestores para que lá façam um planejamento para comprar alguns notebooks que possam ser utilizados na sala de aula. Quem tem internet, né? E tem escolas que não têm essa possibilidade. A tecnologia já faz parte da escola há algum tempo, mas como ferramenta do professor. Porém, não tem papel de auxílio à personalização. Então, personalização, o que é isso? A questão individual do aluno não está servindo para que eu consiga atingir as diferenças de aprendizagem, né? Apenas como mais uma ferramenta. Eu já fiz muito isso, né? Levar o data show para a sala de aula, levar pesquisa, enfim, na minha mão, né? O uso da tecnologia para a construção de conhecimento é mais ligado à tecnologia na mão do aluno do que na mão do professor. É claro que o professor também é muito importante, sem dúvida nenhuma, né? Hoje nós utilizamos a internet para planejar as nossas aulas praticamente todo dia, né? Quem tem essa possibilidade. A tecnologia precisa passar para a mão do aluno, né? Se eu tenho essa possibilidade, é necessário que eu faça esse trabalho na escola de conscientização, de que precisa realmente ter esses materiais e aos poucos ir fazendo esse trabalho, porque não é de um dia para o outro que eu vou convencer a todos da importância, né? É necessário ir devagar. Superar a ideia de que as tecnologias isolam. É possível trabalhar em grupos usando a tecnologia. Eu já falei, né? O ensino híbrido, online e presencial se complementam. As modalidades ao longo do caminho de aprendizagem de cada aluno dentro de um curso ou de uma matéria estão interligadas para proporcionar uma experiência integrada de aprendizagem, de forma que o aluno possa, de alguma forma, controlar ritmo, espaço e tempo e esteja no centro do processo. Então, o ensino híbrido não está diretamente ligada ao online, pode ser, se complementam. Mas o mais importante é entender que ao longo do caminho da aprendizagem desse aluno, que realmente se interliguem experiências de aprendizagem do aluno, a sua personalização, né? Ao seu ritmo, né? Como desenvolver um trabalho produtivo, considerando essa configuração de classe? Esse aluno diferente que aprende no seu ritmo, que precisa personalizar. Então, até eu busquei alguns pontos aqui, que é lá da Thelma Weiss,
do trabalho em grupos, que vem bem a casar com o que a Lilian Bacide fala no vídeo. Agrupar os alunos para que possam, sempre que possível, aprender uns com os outros. Utilizar critérios para que os agrupamentos sejam sempre produtivos e não ocorram situações do tipo faz e outros copiam. Então, principalmente se eu, na hora de formar os grupos, eu deixo que eles se organizem da forma que eles querem, eles fazem isso muitas vezes. Eu vou sentar com aquele coleguinha ali porque ele é inteligente, então eu copio tudo dele, né? Enfim, é necessário que tenham diferenças para que um aprenda com o outro, é necessário, mas eu preciso conhecer e ter o controle disso. Garantir situações didáticas de fato desafiadoras, possíveis e difíceis ao mesmo tempo. Então, não passar trabalhos, questionamentos para os grupos que sejam fáceis demais e nem difíceis demais. O que vai definir é o conhecimento que o professor tem do que os alunos sabem. Então, eu preciso ter um mapa da turma, senão como que eu vou fazer isso, né? Para os diferentes grupos. Não é nem um pouco produtivo o agrupamento de alunos que sabem mais ou menos as mesmas coisas, ou pensam de forma muito parecida. E eu preciso também garantir a máxima circulação de informações. Então, eu vou trabalhar com partes diferentes de um objetivo, digamos, em cada grupo, mas eu preciso garantir que isso seja socializado depois, de alguma forma, de maneira oral, de forma em apresentação, com cartazes, enfim, que seja realmente socializado. Esse processo pode acontecer com ou sem o uso da tecnologia, né? O que se sugere é que nas escolas que isso seja possível, pelo menos um dos grupos ele esteja com a tecnologia. E também nessa questão dos grupos, que acho, depois nós vamos falar mais para frente, mas a questão da rotatividade dos grupos, para que cada grupo ele possa passar também pela tecnologia. Eu vou falar agora um pouco sobre a questão da pesquisa, que foi realizada, na verdade, nos Estados Unidos, no Instituto Clayton Christensen, e que o Brasil também, baseado na pesquisa do Instituto, ele realiza essa pesquisa no Brasil entre 2014 e 2016. Então, quem realiza essa pesquisa? É a Fundação Lehman e Instituto Península, que cria um grupo de experimentações em ensino híbrido, formado por professores de escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Esse grupo ele vivenciou possibilidades de implementação do modelo do ensino híbrido na realidade brasileira, a partir da proposta do Instituto Clayton Christensen, que já vinha sendo utilizada nos Estados Unidos. O grupo de experimentações do ensino híbrido no Brasil, ele contou com professores de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No início, houveram 1.000 e tantos professores, não lembro o número exato, mas foram selecionados no final para participar 16 professores de escolas públicas e privadas.
As aulas desses professores foram filmadas e acompanhadas por um tutor durante todo um ano. E durante esse processo, esse tutor, ele procurou não interferir, não dar respostas, mas sim ir sempre questionando esses professores de como eles poderiam evoluir nas suas aulas dentro das metodologias aplicadas. Nesse trabalho aplicado por esses professores, eles apresentaram um planejamento e esse planejamento foi esse planejamento ele deveria passar por todos esses requisitos. Primeiro, orientação. Reorganizar o espaço da sala de aula. Então, pensar em outros espaços possíveis que não sejam simplesmente as carteiras enfileiradinhas. Trabalhar em grupos, trabalhar de outras formas conforme o trabalho, conforme a atividade proposta. Segundo, refletir sobre o papel do professor. Então, qual é o meu papel enquanto professor? Eu sou apenas um transmissor de conhecimento? O que eu sou nesse processo? Então, que o professor pense que realmente ele é mediador do conhecimento, se perceber como mediador. Terceiro, refletir sobre o papel do estudante. Como ele aprende? Então, entender como que o estudante aprende, quais as diferenças entre os meus alunos nesse sentido. Quarto, avaliar para intervir de forma mais assertiva. Então, o avaliar, na verdade, para intervir, avaliar nesse sentido. E quinto, troca de experiências, principalmente no uso das tecnologias. Troca de experiências entre os próprios professores que estavam participando desse processo. Lá no vídeo da Lilian Bacide, ela cita o exemplo desse professor, que é o professor Eric Freitas Rodrigues, da Escola Municipal Emílio Carlos, do Rio de Janeiro, que é uma escola municipal, né? A estrutura da sala de aula com os alunos sentados em fileiras, em silêncio, muda. Porém, os alunos estão mais envolvidos e engajados em sua aprendizagem. Então, isso é uma das coisas que se percebe na observação do relato desse professor, né? Percebemos no relato do professor que os alunos estão envolvidos, que estão trabalhando em grupos, que não tem computador para todo mundo, e ele comenta que ele precisou utilizar os computadores que tinha, que eles têm na escola notebooks que são para emprestar, que o professor pega em determinado lugar, usa e devolve no lugar certinho, guarda direitinho para que não perca, né? Enfim, é uma realidade que, de repente, nós não temos em todas as escolas. E teremos que trabalhar com essas metodologias, com o trabalho em grupo, que, de repente, é a ideia que ele mostrou no vídeo, mas sem o computador. Proposta de ensino, continuando sobre a experiência, sobre a pesquisa, proposta de ensino híbrido como uma abordagem considerada como uma abordagem sustentável. Então, a Lilian Bacide fala que 9% dos alunos entrevistados disseram que eles não gostam de metodologias diferentes, que eles gostam de aula expositiva. E que até houve relato de aluno que disse, que perguntou para o professor quando é que ele ia dar aula, né? Que hora que ia começar a aula. Porque ele entende que uma metodologia diferente não é aula, né?
Então, é necessário que aconteça uma modificação na cultura escolar. Não é de uma hora para outra que os alunos, muito menos os pais, vão entender que uma metodologia diferenciada é aula, é aprendizagem. Tem aqueles alunos que acham que não é. E que, de repente, por terem isso internalizado da sua cultura, eles realmente aprendem com a aula expositiva. Existem diversas maneiras de aplicar o ensino híbrido na escola. Então, lá no vídeo no texto, desculpa, ele tem mais exemplos do que o rotação individual e laboratório rotacional que eu vou citar agora aqui. Mas como eles farão parte dos textos da próxima semana, então nós resolvemos deixar para a próxima semana. E hoje nós vamos falar somente da rotação individual e do laboratório rotacional, que foram exemplos que foram utilizados por esses professores ali nos exemplos que vocês viram no vídeo da Lilian Bacídio. A rotação, e que na verdade nós vamos perceber que não são metodologias nada novas, né? Que nós utilizamos isso há muito tempo. Veja bem, a rotação por estações de aprendizagem consiste em criar uma espécie de círculo dentro da sala de aula. Cada uma das estações, são grupos, né? Deve propor uma atividade diferente sobre o mesmo tema central. Ao menos uma das paradas das estações dos grupos, né, deve incluir tecnologia digital. A ideia é que os alunos, divididos em pequenos grupos de 4 ou 5 pessoas, façam um rodízio pelos diversos pontos. A diferença da rotação por estações é que terão grupos trabalhando dentro da sala de aula e grupos trabalhando no laboratório de aprendizagem, lá nos computadores. Que essa é uma ideia que, de repente, todos não vão ter o laboratório de aprendizagem, mas que nós podemos criar... nós podemos trabalhar de forma diferenciada na biblioteca. Um grupo pode ir para a biblioteca pesquisar e um grupo pode ficar na sala. Aqueles grupos diferentes lá nas estações com atividades diferentes. O modelo de laboratório rotacional é diferente do modelo de rotação por estações, porque os alunos rotacionam entre diferentes salas de aula, ao invés de somente nos grupos. Então, eu agradeço pela atenção. Como eu disse, nós teremos outros exemplos de metodologias ativas, a sala de aula invertida, que nós estaremos falando na próxima semana, que fazem parte dos textos da próxima semana. Mas no texto que vocês leram essa semana já falava alguma coisa de outras metodologias, né? Então, eu agradeço pela atenção de vocês e nós estaremos postando hoje também como que se dará o trabalho que vocês precisam fazer, que é obrigatório, que é o planejamento de aula, que vocês vão postar somente semana que vem. Então, semana que vem, como que funciona? Vai estar aberto para postar essa atividade, que é uma atividade obrigatória, mas nós teremos as leituras e as videoconferências normal da semana que vem. Mas vocês podem já estar fazendo, de repente alguém já está com o planejamento pronto, né? Esses planejamentos, vocês vão planejar colocando metodologias ativas nas suas aulas, né? Então, é necessário que tenha tecnologia nessas metodologias ativas? Não, se a sua escola não tem tecnologias, não tem acesso à internet, como que você vai planejar? Né? Você vai planejar
dentro da sua realidade. O que eu posso fazer dentro da minha realidade, dentro da minha escola, com metodologia, para aplicar metodologias ativas? É isso que nós queremos que vocês façam no planejamento de vocês, que seja uma coisa possível, né? Que não façam um planejamento que depois ele não é possível para a minha realidade. Certo, pessoal? Lá na atividade, nós colocamos alguns passos, né? Só para orientar, mas não tem um modelo definido. Vocês podem fazer do jeito que vocês são acostumados. Certo? Obrigada pela atenção. Vou passar a palavra para o Jefferson para ele dar um tchau para vocês. Tenham uma boa semana, boas leituras. Para a próxima semana. De novo, né, uma boa tarde. Assim, só para elucidar um pouquinho aqui ainda voltando sobre o texto do Morin, ele não vai falar ali exatamente sobre como aplicar as metodologias ali na minha sala de aula, eu com o meu aluno do ensino fundamental ou ensino médio. Ele fala de educação à distância no geral, né? E ainda muito relacionado a como que esses cursos acontecem no ensino superior. Mas ele também nos diz e nos leva a refletir sobre esse crescimento do ensino superior EAD e nos coloca para pensar sobre a gente e esse curso que a gente está fazendo aqui, né? Nele também é necessário a gente ter o que o Morin vai apontando no artigo, né? Disciplina, eu tenho que ficar atento aos prazos, eu tenho que ser autônomo, eu já consigo me adaptar a isso ou não. São algumas reflexões que o Morin vai deixando ali ao longo do artigo dele, né? Então, agora a gente quer ouvir, né? Então, quem gostaria de falar, contribuir, a gente espera contribuições. Um de cada vez, não briguem. O Vitor quer falar. Então, Vitor, liberar o microfone, Vitor. Oi, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, para o fuso horário dos colegas que estiverem. Na verdade, Jefferson, eu gostaria de fazer até um questionamento para todos, fazer um levantamento aqui com relação ao texto que você abordou, na parte que fala sobre a questão do currículo. Assim, de certa forma, né, o currículo na história da educação, os tutores, as pessoas Deixa eu abrir o vídeo aqui, porque aí a gente fica olhando, né? Não sei se... Aí. Os tutores, eles eram considerados, né, eles eram colocados aí como eram tutores de aulas régias, e eles eram como se fossem um cara com a livre docência, uma mulher, né, geralmente naquela época eram mais mulheres, né, professoras. E essas tutoras, elas trabalhavam o que se assemelha hoje à pedagogia. Minha pergunta com relação a essa proposta do ensino híbrido, isso tem a tendência de retornar? Isso está se retornando, está se propondo novamente trabalhar, porque coloca-se como currículo integrador, uma proposta do currículo integrador, né, transdisciplinar. Então, assim, para a gente refletir, será que a gente está caminhando para uma perspectiva de livre docência, né, para esses atuais professores de agora? E com relação à estrutura que a Ivete colocou agora, existem possibilidades de ensino, até foi um questionamento e uma discussão do
da nossa reunião passada, aonde a gente pode fazer metodologia ativa, por exemplo, sem tecnologia, né? A gente tem aí, por exemplo, nesse modelo que a Ivete acabou de falar, sobre as rotações, as estações, o modelo rotacional ou as estações, teve uma atividade que eu consegui desenvolver com alunos de ensino médio, sobre a classificação de morfologia vegetal. Então, eles buscavam estruturas vegetais, as principais partes, né? Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, e classificavam isso de acordo com uma bibliografia impressa em estações. Só que nenhum aluno tinha a mesma estrutura. E isso é bacana porque eles que vão buscar, eles que vão produzir o achado, e isso pelo menos por alguns deles, né? Eles acabam se recordando bastante disso. Então, só para salientar essas duas questões, que aí a questão de nem sempre é utilizada a tecnologia, mas sim ela é uma aliada, e eu tenho possibilidade de trabalhar com planejamento, inclusive vou trazer essa possibilidade com o uso da tecnologia, mas pensar nessas duas questões aí, que a gente pode fazer o uso da metodologia ativa sem a perspectiva das TICs, das tecnologias, e a questão do currículo. Será que com essa transformação aí, que estão se pautando, né, estão querendo que essa mudança aconteça do ensino híbrido, né? Mas será que pede que essa cultura está se modificando, né? A Ivete até comenta com relação ao aluno que fala assim, poxa, você não vai dar aula, não? Seria, no caso, a aula expositiva. Porém, a gente sabe também que isso deve vir acompanhado com um mínimo de infraestrutura, né? Não dá para a gente falar assim, ah, não, vamos trabalhar agora com ensino híbrido e a gente não tem uma internet que funciona. Um exemplo. Mas são só reflexões. Você quer começar, Ivete? Ah, desculpa, não me apresentei. Eu sou o professor Vitor, sou de Juína, tenho cadeira de biologia e atuo na escola Ezequiel Ramin, seja este ano. Quer dizer, se voltar, né? Tomara que sim. Verdade, né, Vitor? Enfim, eu estava falando com o microfone desligado. Nós precisamos nos acostumar, né? O Vitor falou da questão do trabalho por rotação sem necessidade de usar a tecnologia. Veja só, é um exemplo aí, né? É possível trabalhar metodologias ativas sem o uso da tecnologia. Agora, essa questão que você fala do híbrido, né? Eu vejo esse híbrido que os autores, pelo menos alguns autores nos fazem refletir dessa questão justamente do aproveitar o que o aluno sabe, do trazer o que é da vida dele para dentro da escola, do trazer as outras possibilidades para a aprendizagem do aluno. Eu vejo mais nesse sentido. Vamos lá? Quem mais gostaria de falar? Eu. Jefferson? Quando a gente fala de híbrido, né? Híbrido é de misturado, mesclado. De certa forma, como a Ivete já havia falado anteriormente, a gente já faz, né, o híbrido, né, que é a mistura do que a gente tem no expositivo, do professor que, estando à frente da sala, conduz as explicações com outro tipo de condução, outra metodologia. Quando a gente propõe para eles fazerem uma entrevista com alguém da sociedade, aí a gente já tem ali uma possibilidade híbrida. Quando a gente propõe para eles uma pesquisa,
aí também ali apresente o híbrido. Quando a gente propõe uma visita na biblioteca, ali também acontece o híbrido. Quando a gente propõe uma leitura em casa, quando a gente propõe as várias escolas que trabalham com aquela a cesta de leitura, né, em que eles autonomamente escolhem o livro que eles vão ler durante um período de tempo. Enfim, quando há essa quebra, né, do professor explicador para o aluno autônomo, aí a gente tem ali um pouquinho da metodologia ativa e no caso do híbrido, né, que é o mesclado. O Vitor ele tinha perguntado sobre essa coisa, se havia o risco da livre docência, né, do professor que vai... E no artigo do Mohan ele fala basicamente a maior parte dele do ensino superior. Né? No ensino superior, eu falo pela experiência de EAD que eu tive aqui na UAB de Juína, havia disciplinas em que a gente tinha o professor, mas durante um período de tempo, esse professor ele atendia à distância, né? Só na forma online. E a UAB sofreu vários cortes de orçamento, em que a gente ficava até com o processo avaliativo também online, né? A avaliação também online, conduzida ali apenas pelo tutor, né? Que é o tutor com toda aquela problemática desse tutor que o Mohan ele também aponta, né? Salário baixo, um número elevado de alunos. Então, eu acho que, assim, a nível de perspectiva, que não deveríamos, mas já acontece, isso que o Vitor aponta com certo temor aí de termos uma livre docência, né, ou um tutor que vai tomar conta de tudo num curso superior, digamos. Bem, para as pessoas dos outros municípios falarem, contudo, só queria fazer uma ressalva aqui. Na realidade, precisaremos fazer uma distinção entre tecnologias e tecnologias, porque o que se coloca na realidade, não o uso de tecnologias digitais. Vamos colocar os digitais aí, porque se o aluno está na sala de aula usando caneta e papel, ele tem que tecnologia. Então, podemos fazer uma aula híbrida com o uso de tecnologias e fazer a diferenciação, tecnologias digitais, que é aí que está o grande problema hoje. No passado, tínhamos outros problemas envolvidos tecnologias, escolas tinham determinadas situações em detrimento de outras que não tinham. Contudo, o grande problema que nós temos hoje é que os nossos laboratórios, eles estão, vamos dizer assim, precisando de ajustes, de atualizações. Contudo, isso não nos prende a desenvolver determinados tipos de metodologias que vai fazer com que esse aluno se torne protagonista do seu próprio aprendizado. O grande desafio hoje é fazer com que eles acreditem nessa possibilidade, a própria estrutura organizacional da escola entender isso também, e o que é mais importante, nós também acreditarmos nesse projeto que é possível. Contudo, eu creio que desafios são assim, nós vamos vencendo paulatinamente, dia a dia, igual os alcoólicos anônimos e entre outros que têm certos vícios, vivendo um dia de cada vez, e apostando que podemos fazer diferença quando a gente coloca, acima de tudo, competência no sentido de nos tornarmos acreditadores de que é possível inovar e é possível parir uma educação verdadeiramente com qualidade, fazendo do pouco que nós temos o muito suficiente para atingir esses alunos como criaturas intelectualizadas a partir daquilo que nós nos propomos em sala de aula. Então, obrigada, Elaine, bem lembrado, nós precisamos lembrar, quando estamos falando, né, que realmente nós trabalhamos o tempo todo com tecnologias, o lápis é uma tecnologia,
O que nós não temos, nem todos temos, são as tecnologias digitais, né, que nem sempre estão ao nosso alcance. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o Vitor que falou no chat ali agora, sobre a questão do Mohan, que é um doutor, filósofo, né, e que muitas vezes nós percebemos, na fala do Vitor, eu às vezes comento com o Jefferson aqui, com os colegas, que muitas vezes autores colocam situações que estão além da nossa realidade, que na nossa realidade não é bem assim como eles colocam. Eu lembrei de uma professora que uma vez eu fiz um curso e essa professora, ela chegou e se apresentou e começou a falar e disse que não era para nós colocarmos tudo em prática aquilo que ela ia nos falar, mas sim aquilo que nós achássemos que iria dar certo. Então, eu achei muito interessante essa fala dela, que realmente nos leva a refletir que nós precisamos que as contribuições de pessoas como o Mohan, como a Lilian Bacid, são imprescindíveis na escola, né? Mas que nem tudo que eles colocam é possível, mas que com certeza mudam muito a nossa prática. Alguém mais gostaria de falar, por favor? Poxa, que pena, o pessoal tinha que falar, né? O pessoal de fora. O pessoal de outros municípios. Nós temos alguém de outros municípios aí, queremos conhecê-los. Brasnorte, Colniza, Cotriguaçu, Juruena. Alguém gostaria de usar a palavra? Vamos lá, cadê o povo de Brasnorte? Ninguém gostaria de falar, não? Apresentem-se para nós, por favor. Jean Paolo, como faz para ligar o microfone? Clica na sua imagem, aí... No meio da tela e depois no microfone que aparece abaixo. Embaixo. Vai lá, Jean Paolo. Um clique no meio da tela e o outro tem um microfone desenhado abaixo. Cadê ele? De repente, só deslizar Liberou. o dedo na tela resolve. Viu? Pronto. Aí. Vocês estão me ouvindo? Sim, e vendo você. Pode falar. Seja bem-vindo. Então, boa tarde a todos aí. Quero agradecer vocês, parabenizá-los, né? E, assim, meu nome é Jean Paulo, sou professor de História aqui em Brasnorte. E, assim, concordo com o que os colegas falaram anteriormente, né? Que tecnologias não são somente as tecnologias digitais, até porque se a gente depender das tecnologias digitais, a gente está perdido. Porque, infelizmente, não sei como que é a realidade aí, mas aqui em Brasnorte, infelizmente, a nossa sala de informática tem só 3 computadores, né, que nem funcionam muito bem. A internet é muito ruim. A maioria dos nossos alunos não tem acesso a uma internet de qualidade. Então, eu acho fundamental 3 coisas que, aliás, até brinco com os meus alunos, né, que eu sou analógico. É porque já passei dos 60, mas não é por isso que a gente tem que deixar de conhecer a linguagem dos alunos, né? Então, para mim, é sempre fundamental o conhecimento, porque não adianta a gente pensar que os alunos são uma tábula rasa e não sabem nada. Se você entra na sala de aula sem conhecimento, você vai perder a autoestima dos alunos. Outra coisa que é fundamental e sempre foi, é o planejamento. É você entrar na sala de aula sabendo o que você tem que fazer. E outra coisa, como eu disse aí,
é saber falar a linguagem do aluno, conhecer o contexto, né? Eu, por exemplo, eu dou aula em 10 turmas, e cada turma tem uma realidade diferente. Então, você tem aquelas turmas que a maioria é do sítio, você tem aquelas turmas que a maioria tem até acesso a algum tipo de tecnologia digital, mas, enfim, é fundamental você saber se comunicar com o aluno, né? Você não só transmitir o conhecimento, mas você instigá-los para eles reagirem, você dialogar com os alunos. Isso é fundamental. Nos tempos que muita gente vive metendo o pau no Paulo Freire, sem nunca terem lido Paulo Freire, ele é super atual, né? Porque Paulo Freire dizia o que para a gente? A gente tem que entender o universo do aluno. Se eu estou dando aula aqui para os pedreiros, estou alfabetizando pedreiros, eu vou utilizar o exemplo do tijolo. Não adianta eu chegar com uma linguagem rebuscada que eles não vão entender nada. Então, eu acho que é fundamental coisas, como eu disse, conhecimento, o planejamento e conhecer o contexto do aluno para saber dialogar com o aluno. E aí, lógico, né, cada professor vai utilizar aquilo que tem à disposição, né? Eu, por exemplo, já há muitos anos eu comecei a utilizar, por exemplo, vídeos, e lembrei até da fala do nosso colega, e aí, quando é que a aula vai começar? Porque, infelizmente, muitos colegas utilizavam, sei lá, o filme, não como uma ferramenta didática, mas como uma maneira de passar o tempo. Falei, não, pera lá, não é por aí. Então, os nossos alunos, a gente tem que educá-los também a saber utilizar essas novas tecnologias. E isso depende muito da gente, né? Uma coisa que eu acho, eu gostei da fala dos 3 colegas que falaram antes também, um papel e uma caneta são tecnologias. Então, a gente tem, principalmente a gente que trabalha aqui no Nortão, a gente tem que saber se virar com as tecnologias que a gente tem, né? Lógico que eu adoraria utilizar tecnologias digitais. Eu acho que já passou da hora, eu espero que tenha algum gestor da SEDUC nos ouvindo, já passou da hora da SEDUC aparelhar todas as escolas com salas de informática, mas não só com 2, 3 computadores, com 20, 30 computadores, com uma internet de qualidade. Os alunos adoram essas novas tecnologias, mas a gente não tem acesso a elas. Então, assim, eu vejo que na educação básica, o EAD ainda está muito longe da nossa realidade, né? E principalmente por aquilo que o professor Moran falou, né? O professor Moran falou, quais são os nossos problemas? É a falta da valorização profissional, né? É a questão das deficiências que a gente tem na educação básica. Eu dou aula, por exemplo, para o ensino médio, mas muitos alunos, quando chegam no primeiro ano, malemar sabem ler e escrever. Então, a gente tem que recomeçar de novo. A gente tem que, sei lá, com o que a gente tem nas mãos, a gente tem que se virar. E aí, digamos, o papel do professor é fundamental. Primeiro, entrar na sala de aula sabendo o que você vai fazer. E entrar com alegria, entendeu? Você tem que saber transmitir alegria para o aluno, você tem que saber envolver o aluno nessa aula, chamar o aluno para a aula. E isso depende muito da gente. Lógico, no que diz respeito às tecnologias digitais, infelizmente, os nossos gestores, e não estou falando do diretor em si, né? Porque muitas vezes a gente vê que a própria SEDUC está reduzindo os recursos, né? A gente, por exemplo, o Moran fala no texto dele, né, os tutores da sala de informática. Há muitos anos que a SEDUC não contrata ninguém para a sala de informática, e nem para a biblioteca. Então, como é que a gente vai fazer? É preciso que os nossos diretores lá em Cuiabá, eles se acordem que uma educação de qualidade necessita de altos investimentos. Essa pandemia escancarou
a precariedade do ensino público, gente. Né? Colocou assim na cara de todo mundo as grandes deficiências que a gente tem. Lógico, nós professores não somos muito acostumados com essas tecnologias, a gente até apanha um pouco, mas a gente acaba aprendendo, mas é preciso ferramentas. Eu, por exemplo, nesse período de pandemia, eu estou fazendo algumas videoaulas para os meus alunos, só que, por exemplo, eu faço um vídeo de 15 minutos, eu levo mais de 24 horas para fazer um upload no Google Drive. Né? E isso aí, como é que faz? Isso aí precisa de recursos, investimentos. E nessa hora a gente vê, né, no Jornal Nacional, na hora do Merchan, quantas empresas estão colocando dinheiro para ajudar. Por que elas não colocam dinheiro também para ajudar na educação? Né? Porque eu acho que a educação é fundamental para um país se desenvolver. É fundamental. Né? Eu acho que falta isso, falta a vontade mesmo dos nossos gestores lá em cima, em Cuiabá, em Brasília, de investir pesado na educação. Porque os nossos alunos, eles... Quando a gente entra na sala de aula, você vê que se você entra com planejamento, com conhecimento, eles têm vontade de aprender, eles correspondem, mas eles precisam buscar pelos grandes gestores. Tá? Mais uma vez, parabéns para vocês, muito obrigado pelo curso, parabéns novamente, e mais ou menos era isso que eu queria dizer para vocês. Tá? Desculpem pela empolgação, espero que vocês tenham me ouvido perfeitamente. E é isso. Né? É preciso, né, olhar que os nossos gestores olhem para a educação com mais carinho mesmo. Não adianta falar agora Seduc e querer empurrar a goela abaixo. Façam videoaulas, mas nos deem recursos para as escolas. Né? Vocês do Cefapro, por exemplo, o primeiro dia, eu vi o sofrimento de vocês. Né? E não foi por falha de vocês. Isso é falta de recurso. Por que a Seduc não investe, não paga, sei lá, um Google Meet daquele profissional, que nem é muito caro? Né? Então, é preciso vontade mesmo dos gestores que estão, né, em Cuiabá, em Brasília. É preciso investir mais em educação. E eu quero parabenizar todos os nossos colegas que estão aí em Juína e todos os municípios aí do Nortão, que vocês são verdadeiros heróis, nós todos, porque a gente consegue dar aulas de qualidade com mínimas coisas, com ferramentas ínfimas. A gente consegue se virar e, enfim, somos heróis, viu? Parabéns para a gente, parabéns para vocês. Muito obrigado e boa tarde para todos. Beleza? Verdade. Jean Paulo, nós agradecemos e parabenizamos muito pela sua fala e pela fala dos nossos colegas. O nosso encontro se tornou bem mais rico com a participação de vocês, porque é isso, é a nossa realidade. O tempo todo nós estamos aqui falando, se nós não temos a tecnologia digital, precisamos usar o que temos. Infelizmente, é a nossa realidade. E o que o Paulo falou é a realidade. Nós estamos vendo escancarada agora nessa pandemia, no Brasil inteiro, que realmente a educação está precarizada. O Vitor queria falar bem rapidinho, Vitor, que a gente passou bastante do horário já. Vai lá, Vitor. Não. Obrigado. Ivete e pessoal, com relação ao que foi debatido pelo Jean Paulo, foi colocado também ali no chat sobre essa questão de não termos recurso. Mas a gente também tem que ter a realidade de que se a gente tem equipamento, se a gente tem internet, nós também temos uma questão que também sugestão minha, da gente entender que nós, em alguns casos, somos imigrantes digitais, enquanto outros são nativos. Então, a gente pensar essa possibilidade de trazer para as nossas discussões essa parte mais prática, é mais uma sugestão para vocês, porque é colocado sim, a gente tem dificuldades de infraestrutura, não tem computador, não tem internet, mas beleza, vamos lá numa escola que tem tudo isso. E aí?
O professor vai conseguir fazer uma aula? Como é que ele vai lidar com esse equipamento? Quantos de nós aqui já não tivemos dificuldade em instalar alguma coisa de uma forma repentina, rápida? Então, assim, pensar com o equipamento, pensar com a ferramenta é muito importante também. É importante porque a gente, às vezes, fica refém da ausência do conhecimento. E eu acho que essa reunião, por exemplo, como o Jefferson também colocou, é um exemplo disso. Beleza? Essa é a sugestão. Você fala? Beleza, obrigada, Vitor. É verdade, né? Nós precisamos o tempo todo de ajuda, né? Para mexer com esses, com essas plataformas. Estamos com essas dificuldades, como o Jean Paulo falou, e levamos tempo para isso, precisamos aprender, né? Mas, enfim, nós já passamos bastante do tempo. Na semana que vem, esperemos que outras pessoas que ainda não participaram participem, fiquem à vontade, queremos ouvir outros municípios também, tá? E obrigada a todos, nós fechamos por hoje, até a sexta-feira. Até sexta-feira. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço a todos. Valeu. Até mais, abraços. Um abraço.